Terceira séries. Hoje nós estudaremos sobre a terceira geração modernista, ou seja, a terceira fase do modernismo. A terceira geração modernista, terceira fase do modernismo ou fase pós-modernista, representa o último momento do movimento modernista no Brasil. Também chamada de geração de 45, a última fase do modernismo começa em 1945 e se estende até 1980. Alguns estudiosos preferem apontar o fim do modernismo na década de 1960. Outros ainda afirmam que o modernismo está presente até os dias atuais. Os escritores desse período possuíam uma atitude mais formal, em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade, desenvolvido na semana de 1922. Quanto ao contexto histórico, o momento que surge a terceira geração modernista no Brasil é o período mais conturbado em relação às outras duas gerações, ou seja, é a fase de redemocratização do país, visto que em 1945 termina o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, que foram implementado pela ditadura de Getúlio Vargas. Em nível mundial, o ano de 1945 é também o fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Entretanto, tem início a Guerra Fria dos Estados Unidos e União Soviética e a corrida armamentista. As suas principais características, nós temos o academicismo, o passadismo e retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentações artísticas, ficção experimental, realismo fantástico, contos fantásticos, retorno à forma poética, à valorização da métrica e da rima, influência do parnasianismo e simbolismo, inovações linguísticas e metalinguagem, regionalismo universal, temática social e humana, linguagem mais objetiva, a prosa modernista. Lembre-se que o modernismo no Brasil está dividido em 3 gerações, sendo a prosa o tipo de texto mais explorado na terceira fase. De tal modo, os tipos de prosa do período são classificados segundo a sua temática. A prosa urbana. A principal característica da prosa urbana é sua ambientação nos espaços da cidade, em detrimento do campo e do espaço agrário. Nesse estilo, destaca-se a escritora Lígia Fagundes Telles. É uma escritora modernista brasileira. Ela faz parte da Academia Paulista de Letras e também da Academia Brasileira de Letras. Temos também a prosa regionalista. A prosa regionalista absorve, por outro lado, aspectos do campo, da vida agrária, da fala coloquial e regionalista. Por exemplo, na obra de Guimarães Rosa. E a obra intimista. Por sua vez, a obra intimista é determinada pela exploração de temas humanos
e, portanto, é mais íntima, psicológica e subjetiva. Esses aspectos são observados nas obras de Clarice Lispector e de Lígia Fagundes Telles. A poesia modernista. Ainda que a prosa tenha sido o tipo de texto mais explorado na terceira geração modernista, a poesia é apresentada mediante aspectos de equilíbrio. Por isso, os poetas dessa fase eram chamados de neoparnasianos, ao fazerem referência às principais características da poesia parnasiana: preocupação com a estética, metrificação e versificação, busca da perfeição, culto à forma. Os principais autores e obras. Aqui na terceira geração vão se destacar João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, Ariano Suassuna e Lígia Fagundes Telles. Começando por João Cabral de Melo Neto, nascido em 1920 e faleceu em 1999. Ele foi poeta, escritor e diplomata brasileiro. Conhecido como poeta engenheiro, ele fez parte da terceira geração modernista no Brasil, conhecida como Geração de 45. Nesse momento, os escritores estavam mais preocupados com a palavra e a forma, sem deixar de lado a sensibilidade poética. De maneira racional e equilibrada, João Cabral se destacou por seu rigor estético. Morte e Vida Severina foi, sem dúvida, a obra que o consagrou. Além disso, seus livros foram traduzidos para diversas línguas: alemão, espanhol, inglês, italiano, francês e holandês. E sua obra é conhecida em diversos países. A biografia de João Cabral de Melo Neto. O pernambucano João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife em 6 de janeiro de 1920. Filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e de Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo, João era primo de Manuel Bandeira e Gilberto Freire. Passou parte da infância nas ruas pernambucanas de São Lourenço da Mata e Moreno. Muda-se com a família em 1942 para o Rio de Janeiro, onde publica seu primeiro livro, Pedra do Sono. Começa a atuar no serviço público em 1945, como funcionário do DASP, que era o Departamento de Administração do Serviço Público. No mesmo ano, inscreve-se para o concurso do Ministério das Relações Exteriores e passa a integrar, em 1946, o quadro de diplomatas brasileiros. Após passar por vários países, assume o posto de cônsul-geral da cidade do Porto, em Portugal, em 1984. Permanece no cargo até 1982, quando volta a viver com a família no Rio de Janeiro. É aposentado da carreira diplomática em 1990. Pouco depois, começou a sofrer com a cegueira, fato que o leva à depressão. João Cabral morreu em 9 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro, com 79 anos. O escritor foi vítima de um ataque cardíaco.
As principais obras de João Cabral de Melo Neto são muitas e está bem clarinho. João Cabral escreveu várias obras, pessoal, só que está muito pequeno e eu não consigo fazer a leitura das obras dele. A idade vai chegando, sabe? É um caso sério. Vozinha que tá precisando de um óculos, vou providenciar. As obras eu fico devendo para vocês, eu passo no resumo. Mas o que se destacou mesmo foi a obra Morte e Vida Severina. Morte e Vida, que foi a obra de João Cabral de Melo Neto, tá? Com forte crítica social, Morte e Vida Severina é um poema dramático que foi publicado em 1955. Nele, o escritor retrata a saga de um retirante nordestino que sai do sertão em direção ao sudeste, no Brasil, para buscar melhores condições de vida. A obra foi adaptada para a música, teatro e cinema. Inclusive, essa ilustração foi da primeira publicação de João Cabral de Melo Neto. Aí nós temos o trecho do poema Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel, que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessa semana. Como então dizer quem falo? Ora, a vossas senhorias, vejamos, é o Severino, da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba, mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mas 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. O restante, a vozinha aqui também não consegue fazer a leitura, pessoal. Mas aqui está mostrando que ele era como uma pessoa comum, simples, né? Trabalhador, sofrido. Vamos falar um pouco sobre Clarice Lispector, nascida em 1920 e veio a óbito em 1977. Ela destacou-se na prosa e na poesia, com um caráter lírico e intimista, perto do coração selvagem. A cidade sitiada, a paixão segundo GH, a hora da estrela. Foi uma das mais destacadas escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro, chamada de Geração de 45. Recebeu diversos prêmios, dentre eles o prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal e o prêmio Graça Aranha. Clarice se apaixonou por quem viria a ser seu grande amigo confidente, o escritor Lúcio Cardoso. Contudo, não ficaram juntos, porque Lúcio era homossexual. Um episódio marcante de sua vida
foi o incêndio que ocorreu em sua casa em 1966, provocado por um cigarro. Como consequência, ficou hospitalizada durante meses e quase teve que amputar sua mão. Clarice escreveu romances, contos, crônicas e literatura infantil. Embora sua poesia não utilize a forma de versos, Clarice se destacou com seus poemas repletos de lirismo. Eu peguei 2. O primeiro é Mas há vida. Mas há a vida, que é para ser intensamente vivida, ao amor, que tem que ser vivido até a última gota, sem nenhum medo, não mata. E peguei também um outro poema dela, que diz o seguinte: o que tranquiliza e que tudo o que existe, existe com uma precisão absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete não transborda nenhuma fração de milímetro. Além do tamanho de uma cabeça de alfinete, tudo que existe é de uma grande exatidão. Pena é que é a maior parte que existe com essa exatidão nos é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. Vamos falar um pouco sobre João Guimarães Rosa, nascido em 1908 e morreu em 1967. Foi um dos mais importantes escritores brasileiros do modernismo, além de ter seguido a carreira de diplomata e médico. Foi o terceiro ocupante da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras em 1967, tomando posse 3 dias antes de morrer, no dia 16 de novembro de 1967. No seu discurso, curiosamente, suas palavras destacam o tema da morte. Mas o que é um pormenor de ausência faz diferença? Choras os que não deviam chorar, o homem desperto nem pelos mortos, nem pelos vivos sem luta. Krishna instrui Arjuna. A gente morre é para provar que viveu. Só o epitáfio é fórmula lapidar. Alegremo-nos suspensas ingentes lampadas, e sob a luz, sobre o justo, e se dá o coração alegria. Desfere então o salmo. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Das suas principais obras de João Guimarães Rosa. Ele escreveu contos, novelas, romances. Muitas de suas obras foram ambientadas pelo sertão brasileiro, com ênfase nos temas nacionais, marcadas pelo regionalismo e mediadas por uma linguagem inovadora, invenções linguísticas, arcaísmo, palavras populares e neologismos. Rosa foi um estudioso da cultura popular brasileira. Sua obra que merece maior destaque e por ter sido a mais premiada é Grande Sertão Veredas, publicada em 1956 e traduzida para diversas línguas. Sobre seus escritos, o próprio autor afirma: quando escrevo, repito o que já vivi antes, e para essas 2 vidas, um léxico só não é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Temos também Ariano Suassuna, de 1927 a 2014, foi escritor e dramaturgo brasileiro. O autor é autor do Alto da Compadecida,
considerada sua obra-prima e que foi adaptada para o cinema e televisão. Além de escritor renomado, é um dos maiores do Brasil, Ariano foi professor e idealizador do movimento armorial, que valorizou as artes populares. Nesse movimento, os artistas tinham o intuito de criar uma arte erudita, a partir de elementos da cultura popular do Nordeste. Suassuna foi ocupante da cadeira número 32 na Academia Brasileira de Letras em 1989. Também da Academia Pernambucana de Letras e da Academia Paraibana de Letras em 2000. Ele é autor de várias obras importantes e algumas frases dele, de Ariano Suassuna. Não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Você pode escrever sem erros ortográficos, mas ainda escrevendo com uma linguagem coloquial. O otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação e festa. O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado. Temos também Lígia Fagundes Telles, a única sobrevivente, nascida em 1923, atualmente com 97 anos. É uma escritora modernista brasileira. Ela faz parte da Academia Paulista de Letras e também da Academia Brasileira de Letras. Escreveu romances, contos e poesias, sendo uma de suas marcas a exploração psicológica das personagens em sua obra Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, Antes do Baile Verde e As Meninas. Em 2005, recebeu o prêmio Camões pelo conjunto de sua obra, considerado o mais importante da literatura de língua portuguesa. Lígia é uma ávida escritora e reúne um vasto conjunto de contos, crônicas e romances. Além disso, participou de várias antologias e coletâneas e ainda traduziu e adaptou diversos textos. E muitos livros da escritora já foram publicados em outros países, muitos países. Algumas frases de Lígia Fagundes Telles. Tentei ser moderna, mas não deu. É sensual a relação que tenho com minha máquina de escrever. Não acho maravilhoso envelhecer. A gente envelhece na marra, porque não há mesmo outro jeito. Já fui a tantas estações de águas, já bebi de tantas fontes, onde há a fonte da juventude, onde? Sabendo interpretar o que lê, o estudante organiza suas ideias e produz um bom texto. O resto é conversa, falsa teoria. Tão difícil a vida e seu ofício, e ninguém ao lado para receber a totalidade dos seres humanos. Isso nos últimos anos da sua vida, sem muita ilusão. Pessoal, fiquem com Deus e capricho nos exercícios.